Esta palavra que é do nosso pleno conhecimento, pela simplicidade e por muito ouvirmos menção desta mesma passagem, ela acaba se tornando cada vez mais conhecida. Quem nunca ouviu falar da manifestação de Deus ao enviar o profeta Samuel para que ele pudesse ir até a casa de Jessé, o belemita, para que ele pudesse consagrar um dos seus filhos para ser o rei de Israel. Esses versículos que nós acabamos de mencionar, e também outros dois que não lemos, mas é o 6 e o 7, revelam-nos algumas coisas bastante importantes que eu quero destacar para vocês. Destacaremos 6 erros do profeta Samuel. Separaremos 6 erros do profeta Samuel, não com o propósito de manchar a imagem do profeta, não é essa a intenção, mas é apenas para abrirmos os nossos olhos para algumas verdades dentro do texto, para que nós não venhamos cair em situações semelhantes e, se cairmos, sabermos como sair imediatamente. Antes de falar sobre isso, primeiro precisamos saber quem foi Samuel. Samuel, pelo que diz a Bíblia, ele nasceu diante de um grande propósito, nasceu diante de muita oração. A sua mãe, chamada Ana, era uma daquelas que iam ao templo do Senhor para poder agradecer, orar, buscar, sacrificar com o seu marido, com a sua família, anualmente em Siló. Sabemos que esta mulher era uma mulher estéril, pois o Senhor havia cerrado a sua madre, de modo que ela foi por Deus impossibilitada de gerar filhos. Ela orou a Deus para que Deus pudesse romper, abrir a sua madre, e ela buscou muito a Deus. Segundo os estudiosos, teria Ana orado aproximadamente 20 anos para que Deus pudesse abrir a sua madre, cerca de 20 anos de oração, de busca, de muita intensividade no clamor, indo ao templo, indo ao santuário, até que aprove a Deus abrir a sua madre e ela pudesse então gerar. Gerando Ana o seu filho como parte de um voto que ela havia feito, ela vai levar o Samuel, após ser desmamado, para servir no templo do Senhor, tendo como pastor o sumo sacerdote Eli, e tendo como companheiros do ministério os 2 obreiros, os filhos de Eli, cujos nomes eram Ofinim e Finéias. Samuel vai ser doutrinado, Samuel vai ser ensinado lá no tabernáculo e vai crescer, tendo como principais referências Eli e seus 2 filhos, Ofinim e Finéias. Tudo que Samuel precisava conhecer e saber sobre Deus, ele iria aprender com Eli, com os 2 filhos, Ofinim e Finéias. E ele cresceu no santuário, aprendeu tudo aquilo que foi possível, mesmo os 2 sacerdotes sendo homens reprovados por Deus, e Eli já não tendo firmeza no seu pulso, no sentido de pastorear Israel e também cuidar da administração do santuário. Entretanto, Samuel
é fruto de muita oração de sua mãe, e todo o mal que era praticado no santuário não vai afetar Samuel, porque Samuel é fruto de propósito. Ana orava, e não foi o mal praticado pelo sacerdócio atual que vai fazer com que Samuel se corrompesse no seu propósito. Diz a Bíblia que Samuel cresceu e foi reconhecido por profeta, desde Dan até Berseba. Quando a Bíblia fala de Dan a Berseba, a Bíblia está fazendo menção às duas pontas de Israel, os dois extremos de Israel. Seria como o Brasil, do Iapoque ao Chuí, de duas extensões, de duas pontas. Quando diz a Bíblia de Dan a Berseba, a Bíblia está querendo dizer que em todo o território de Israel, Samuel foi reconhecido, presbítero Ivans, como profeta, né? Presbítero Ivans, né? Ivans, o pastor não está aí, né? Muito bem. Foi reconhecido por profeta de Deus, de modo que a Bíblia faz questão de falar que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair em terra. De tudo que Deus falou pela boca de Samuel, Deus cumpriu. Deus se responsabilizou, porque Samuel foi confirmado por profeta do Senhor. Agora, interessante, quando a gente observa no capítulo 16, é que muitas coisas já haviam acontecido. Samuel já não é aquele rapaz novo. Samuel já está com a idade avançada. Samuel já está com a idade tão avançada que ele já não é aquele jovem que pregava, aquele jovem que a sua mãe todo ano levava um éfode, um manto para ele vestir. Aqui o Eucana já morreu. Ana também já faleceu. Samuel já está também com a idade bastante avançada. E isso é muito interessante, porque Samuel vai ser, por Deus, chamado para ungir o primeiro rei de Israel. E aqui começa uma sequência de situações que a gente precisa observar, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro erro de Samuel. Vamos olhar no texto. Primeiro erro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 1. Está claro aí. Primeiro erro de Samuel: teve dó de Saul. Primeiro erro de Samuel: Samuel teve dó de Saul. Olha o que Deus diz. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Primeiro erro de Samuel: Samuel estava tendo dó de Saul de forma demasiada, exagerada. Deus já não queria Saul no governo e Samuel estava insistindo, empurrando com a barriga o ministério de Saul. Aí Deus: até quando terás dó de Saul? Primeiro erro de Samuel. Mas quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Vamos entender melhor tudo isso. Capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Porque quando a gente lê o texto, até quando tu terás dó de Saul? Aí a gente tem que se perguntar: quem é Saul? E por que Deus está tão indignado?
Por que que Deus está tão indignado para chamar a atenção do profeta e dizer até quando você vai ter dó? Ao que parece, a paciência de Deus ela já excedeu todos os limites. Ao que parece, a paciência de Deus ela já excedeu a barreira, o limite, até quando tu terá dó. Perceba que Deus está atribuindo a responsabilidade ao profeta. Até quando tu terá dó, até quando tu. Deus está colocando sobre Samuel a responsabilidade, porque ele já tinha cortado o reino há muito tempo. Então, a responsabilidade é posta sobre o profeta. Então, quem é Saul? Leiamos o capítulo 10, o versículo 1, por favor. Presbítero Ivan, aqui desse lado, pode ler para nós? Muito bem. Leia o versículo 1 aí, bem forte. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Muito bem, Samuel ungiu Saul como primeiro líder da nação de Israel. Saul reinou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Saul reinou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. 2 anos Saul reinou como crente. Quantos anos? 2. E 38 anos Saul reinou como descrente. Ele reinou 40, 2 anos ele reinou crente, e 38 anos ele reinou desviado de Deus. 2 anos ele ficou crente. Logo após receber a unção, ele ficou crente, serviu a Deus, fez a vontade de Deus. 2 anos. Depois, Deus o rejeitou e ele passou 38 anos desviado de Deus, desviado da presença do Senhor. Saul sofria, talvez essa seja uma das principais causas de Deus ter cortado Saul do ministério, porque Saul ele sofria de um distúrbio de caráter ministerial. Saul sofria de um distúrbio de caráter ministerial. O que é isso? Saul não sabia o que queria. Saul ele atirava para tudo quanto é lado. Saul era aquele tipo de pessoa que foi consagrada para fazer uma coisa, mas não se dedicava à missão que ele foi consagrado para cumprir e ficava se metendo em missão alheia. Saul queria abraçar tudo o que ele não podia alcançar com os seus braços. Ele sofria de um distúrbio de caráter ministerial. Ele foi consagrado para, o Ivan acabou de mencionar, como capitão da herdade, um líder do povo de Deus, porém ele resolveu se meter em propósitos alheios, no sentido de, se eu posso reinar, também eu posso fazer esse outro tipo de coisa. É por isso que Saul começou a cair. Leiamos o capítulo 13, por favor, capítulo de número 13, capítulo de número 13, quando a pessoa quer fazer até aquilo que não foi chamada para fazer, até aquilo que não foi chamada para fazer. Digamos, eu sou pastor, aí eu vou e prego a palavra de Deus. A gente já não prega muito bem. Agora imagina eu colocar um cartaz na rede social, cantor Pastor Sávio, agendas abertas 2024. Alguém vai olhar e vai falar, vem assim, sangue de Jesus tem poder. Cantor Pastor Sávio, esse homem agora resolveu cantar. Você já parou para pensar? Não seria bom, né? Seria o pastor Sávio tentando abraçar um ministério que ele sabe que ele não foi chamado para tal, ok? Então assim, a gente tem que entender por que Deus me chamou. Deus me consagrou para qual finalidade? Foi para isso que Deus me consagrou? Então eu vou fazer isso aqui, porque se eu for me meter em outra área, eu posso me dar mal, ou eu posso invadir o campo de outra pessoa.
Aí Paulo disse: eu não anunciei o evangelho aonde Cristo já havia sido pregado. O que Paulo está dizendo? Eu não vou lançar fundamento aonde outra pessoa já lançou. Paulo está dizendo: não vou me meter aonde já tem gente fazendo. É isso que ele está dizendo. Então nós temos que ter essa concepção: eu não vou ficar fazendo aquilo que já tem gente fazendo, eu vou me dedicar a outra coisa, para que não venha a haver problema. Olha o erro de Saul, capítulo 13, André, fica de pé, capítulo 13, leia o versículo 8, por favor, bem forte. 13, 8. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Você leu qual? Eu li o 8. Leia o 9 também. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas, e ofereceu o holocausto. Leia o 10 agora para fechar. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Muito obrigado. Saul, ele é rei, sim ou não? Sim. Ele é rei, Saul é rei. Samuel é profeta, juiz e sacerdote. Saul é rei, Samuel é profeta, juiz e sacerdote. Havia um encontro marcado e Samuel acabou se atrasando, passou 7 dias. Quando o povo percebeu que Samuel não estava chegando, o povo começou a sair fora da presença de Saul. O povo pensou assim: se o profeta não está com esse camarada, nós vamos ficar fazendo o que aqui? Vamos cair fora, porque o povo entendia que aonde o profeta estava, Deus estava. Aí quando o povo olhou, viu Saul 7 dias sozinho, e o profeta não chegou, aí o povo pensou: rapaz, o profeta desamparou esse camarada, então Deus saiu fora também. Aí o povo começou a dispersar. Quando o povo começou a se dispersar, Saul pegou as ofertas, pegou o holocausto e ofereceu a Deus. Mas Saul não é sacerdote. Saul não pode oferecer sacrifício e holocaustos a Deus. E quando ele sacrificou o holocausto, olha quem chegou: Samuel acabou de chegar. E olha o que fica mais uma vez aí de pé para você ler, verso 14, olha o que aconteceu. 14. Porém agora não subsistirá o teu rei. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito obrigado. Pelo fato de Saul ter quebrado o princípio e se envolvido aonde não era para se envolver, o que Deus fez? Imediatamente o repreendeu e já lançou o decreto: o reino já está passado das suas mãos, já está Deus buscando outra pessoa para substituir você. Olha como que Deus ele é bondoso, ele é paciente quando necessário, mas no que tange assuntos relacionados a ministério, a sua obra, aos seus propósitos, a paciência de Deus parece que já anda por aqui. Ele é paciente em outros assuntos. Em que sentido? O pecador que peca, que cai, que volta, que vai, que vem. Ele é paciente nessas áreas. Porém, no que diz respeito a ministério, propósitos do reino, ele não tem essa paciência toda. Parece que ele já anda com ela meio aqui e qualquer coisinha já derrama. Porque alguém poderia falar bem assim: mas poxa, foi o primeiro erro de Saul. Por que Deus já foi lá e já passou a tesoura e já falou: não vai adiantar mais? Deus já começou a caçar outra pessoa. É Deus dizendo que
já estava buscando o outro para substituir, mas ele acabou de ser consagrado, gente. Ele acabou de assumir o posto de rei. Só para você entender que no que tange assuntos de ministério, a paciência de Deus, ela é já no limite, prestes a derramar o caldo. Ele foi lá e já anunciou o corte, foi a primeira repreensão. Vejamos a segunda repreensão, capítulo 15, por favor, capítulo 15, vamos acompanhar o capítulo 15, presbítero Igor pode ficar sobre os pés para ler para nós, capítulo 15, versículo de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Já acabou, meu irmão, não sei se você percebeu. Assim, eu não sei se você percebeu. Não sei quando o presbítero estava lendo ali. Não sei se você percebeu. Saul está sendo repreendido pela segunda vez porque ele está prestes a cometer o mesmo erro. Qual é a ideia de Saul? A ideia de Saul, a mente de Deus, ela pode ser mudada com apenas um sacrifício pago. Ele está quase cometendo o mesmo erro do capítulo de número 13. Ele pegou as ofertas, ele pegou os cordeiros, pegou as vacas, pegou os animais e guardou. Quando o profeta chegou, ele falou: não, fica frio, Samuel, fica tranquilo, isso aqui eu separei aqui, é para a gente pagar um sacrifício para Deus aí. É para a gente fazer. O Saul é aquele tipo de gente que pensa que resolve tudo com sacrifício. Ele não, fica frio, Samuel, esquenta a moringa não, esquenta o cucuruto não. É só a gente fazer um sacrifício aí e Deus já vai ficar de boa com a gente. Saul é daquele tipo de crente que erra, pisa na banana e vai. Aí é só a gente pagar um voto aí, um sacrifício, que Deus fica na boa de novo. Afinal de contas, temos aí uma aliança com Deus. Não se preocupa não, Samuel, é só a gente fazer um sacrifício aí e Deus fica na paz. Aí Samuel olhou e falou: porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Deu logo uma catada assim, não é? Sabe qual é o nosso erro, meu irmão? Eu vou falar nosso, viu? Não vou falar teu. Eu vou falar, sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é passar a mão na cabeça de quem Deus está mandando repreender. Esse é o nosso erro. Não estou dizendo o erro seu, é o erro nosso, o erro da igreja de hoje. É passar a mão na cabeça de quem Deus mandou repreender. Deus está mandando repreender aí os Samuéis, né? Os Samuéis, ao invés de repreender, ele está passando a mão por quê? Por causa da dó que muitas vezes nós temos de quem Deus está mandando confrontar. Deus está mandando repreender e a gente está lá tolerando. Não elogia, escute isso, não elogia quem Deus mandou você confrontar. Não fique elogiando quem Deus já pôs no seu coração. Confronta ele, confronta ela, fala que ele está errado, fala que ela está errada. Deus está dizendo: não elogie quem Deus mandou. Pastor, mas ele é grande. Pastor, mas ela é grande. Ele é pastor, ela é pastora, ele é reverendo, ele é pregador, ela é pregadora, ele é obreiro, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa. Não elogie quem Deus está te mandando confrontar. Então confronte hoje, para não perder alguém amanhã, ou
amigo ou uma amiga, seja ela quem for, então não elogie. Deus está mandando confrontar. Só que a gente tem medo de confrontar porque a gente tem medo de perder amizade, a gente tem medo de perder amigo. Gente tipo Saul, irmão, não quer ser confrontado, quer ser paparicado. É desta forma, Jesus. Vamos ler a Bíblia mais uma vez, capítulo de número 15, ainda, capítulo 15. Gente tipo Saul não quer conserto, né? Não quer conserto, quer honra, quer honra, quer honra. Capítulo 15, versículo 30. Eu vou ler para vocês. Diz assim: disse ele então, pequei. Disse ele então, pequei. O que ele fez? Pecou. O que ele fez, pessoal? Pecou. Ele está falando com Samuel. Intimamente. Diz: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele sabe que ele errou, ele sabe que pecou e está falando no ouvido do profeta: pequei. Mas foi o seguinte: volta comigo e me honra lá perante os anciãos. Os anciãos são as autoridades. Pequei. Está falando só com Samuel, porque ele não vai confessar o erro publicamente, só com Samuel. Pequei. Mas foi o seguinte: volta comigo e me honra lá perante os anciãos. Me honra lá, para que todo mundo venha entender que o que eu fiz não teve gravidade. Papai. Isso que ele está querendo dizer. Ele confessa o pecado em segredo, em oculto, porque ele não quer expor de forma pública. Aí ele confessa no ouvido do profeta: pequei. É isso que tu quer ouvir, profeta? Pequei. Se o mistério é confessado, eu confesso: pequei. Só que assim, ninguém deve saber. Volta comigo então. Eu confesso para você e tu me honra perante o pessoal lá. Vamos comigo. Você está entendendo? Crente tipo Saul não quer conserto, quer honra. É verdade. Crente tipo Saul não quer conserto, quer honra. E sabe por que a nossa geração está sendo destruída? Porque nós ficamos sempre com aquele jargão: tadinha. Não é assim que a gente se comporta? Tadinha. Não é assim? Esse tadinho e essa tadinha, meu irmão, está jogando tanta gente na mão de Satanás. E não estou falando que é um erro seu, não. É um erro nosso. A nossa geração está sendo destruída porque desse jargão: tadinha. Nós nunca fomos chamados de tadinhos. E olha onde nós estamos. Papai. Nós nunca fomos chamados de tadinho. Eu, pelo menos, nunca fui chamado de tadinho. Nunca o pastor ou alguém chegou: tadinho do Sávio. Ou tadinho do Sávio. Nunca. Eu sou crente até hoje, meu irmão. E vocês também. Nunca foram chamados de tadinho. Mas tadinho dele. Não, pega leve. Não, tadinho do joelho. Ele não vai aguentar essa palavra, não fala assim com ele. Tadinho dele, ele vai desviar. Aí é tadinho. Aí nós vamos tadinho. Daqui a pouco ele pega um doido pela frente, lá do outro lado, que não vai ter a mesma dó que nós temos. Dá-lhe uma raquetada nele na palavra. Daqui a pouco, olha o tadinho indo lá para o Egito comer as bolotas do mundo. Você está entendendo? Nós que estamos estragando a geração. Tadinho. Eu estava parado um dia na porta da congregação, ali, adorando a Deus. Aí o pastor chegou e falou bem assim: Sávio, tu está flutuando demais, volta para a terra. Meu Deus. Nem paz o Senhor deu, não estava flutuando coisa nenhuma, estava ligado
Sarro, você está flutuando demais, volta para a terra, tu está andando nas nuvens. Eu falei, meu Deus, que pastor é esse? Falou isso e voltou para o altar. Eu falei, esse pastor não dá certo da cabeça não, só pode. É porque nós ouvimos mais coisas como essa e piores, e nenhum pastor teve dó de nós, nenhuma liderança teve dó de nós. Estávamos indo para a igreja, festividade, lá na congregação do Adalberto, aí lá vai nós com a Kombi, E-Kombi, que era aquela Kombi, o senhor sabe, não fechava direito, quando passava na curva, a porta abria, assim, quem tiver desligado já ficava logo na curva, assim, rolando, era uma tragédia. E lá fomos nós, aquela Kombi cheia, era para pôr só 8, a gente colocava 15, 16, 20 pessoas, todo mundo amontoado, em cima, quando abria aquela porta, era aquele monte de crentes aí, como se fosse um micro-ônibus. Aí paramos, o pastor desceu, a congregação era lá no terraço, desceu para cumprimentar a gente, aí cumprimenta aqui, cumprimenta colar, cumprimenta aqui, aí ele deu uma olhadinha dentro da Kombi, aquele monte de sujeira, porque tem crente que é relaxado, até que dói, casca de bala, chiclete, pacote de chips, biscoito recheado, porque tem crente que realmente parece que anda com a Maria Mulambo agarrada nas costas, só gosta de sujeira e coisa nojenta. Aí, quando ele chegou assim, olhou, ele falou, que sujeira é essa aqui? Isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio. E mais endemoniado ainda é quem está dirigindo esse carro. Olhando para a cara do varão diácono, branquinho, coitado, ficou vermelho. O pastor já deu essa da cara, meu irmão, já foi para a igreja, subiu e está lá dando glória a Deus. O varão já tancou o botão aqui da camisa, dobrou, entrou na garagem, puxou a mangueira, catou a vassoura e lavou a Kombi todinha. Chegou na igreja às 8h15, lá em cima, todo molhado, gravado, escapelado assim para baixo. Foi lá no altar, pastor, Pai do Senhor, a Kombi está lavada. E dobrou o joelho no cantinho e cultuou como se nada tivesse acontecido. Pastor, mas deve ter desviado esse varão. Nada, é pastor aqui do Lago do São Gabriel, nunca desviou da igreja. Se um crente de hoje ouvisse o negócio de Deus, que o pastor me chamou de endemoniado, nunca mais eu olho na cara desse infeliz. Você está entendendo? Mas você sabe que isso é coisa pouca pelas coisas que nós já tivemos que ouvir, porque ninguém, Ailton, tinha dó de nós, amassava a gente. Quando a gente pensava que a pessoa estava de bem, estava de mal da gente, falava de novo e xingava a gente. E quando a gente ia falar, cobrar a nossa razão, eles batiam na mesa e mandavam a gente cala a boca. Cala a boca, cala a boca, e a gente vai falar o quê, meu irmão? Contra a liderança, e ninguém chamava a gente de tadinho, mas isso muito contribuiu para o nosso crescimento em Cristo. E hoje nós somos crentes, hoje a gente sofre, hoje a gente é perseguido, hoje a gente enfrenta todo tipo de prova, fica triste, aborrecido, mas ninguém desvia. Mas ninguém desvia. Mas aí os tadinhos, fala para o amigo aí do lado bem assim, nunca mais eu vou te considerar um tadinho. Nunca mais vou te considerar um tadinho. É isso aí, papai. Tadinho dela, tadinho, né? Tadinho, né? Preste atenção, hein? Por favor, hein? Por favor. Nós nunca fomos chamados de tadinho, e olha onde nós estamos, graças a Deus, né? O primeiro erro de Samuel, teve dó de Saul. Segundo erro, vamos ajudar? Segundo erro, versículo 1 ainda do capítulo 16, acompanhe aí porque isso é importante. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Esse é o primeiro erro, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. Segundo erro, deixou o vaso vazio quando era para o vaso estar cheio. Deixou o vaso vazio quando era para o vaso estar cheio. Ô pastor, não pode ser erro, porque o vaso só era cheio quando tinha alguém para ser consagrado. É verdade. Elvis, o vaso só era para ser cheio quando tinha alguém para ser consagrado. Porém, Deus anunciou para ele
no capítulo de número 13, versículo 14, que o André leu aqui, ele disse assim: eu já tenho buscado para mim um homem. Então, quando Samuel recebeu a informação, Deus está caçando alguém para colocar no lugar do desviado aí, já sei o que eu vou fazer, vou encher o vaso. Então Samuel não é inocente aqui. Ele não é inocente, porque o vaso só era para ser cheio quando alguém era para ser consagrado. Isso é verdade. Porém, Deus já tinha avisado a Samuel no capítulo 13, versículo 14. Agora o reino dele não vai subsistir. E já tem o Senhor buscado um homem segundo o seu coração. Espera aí, Samuel já tem conhecimento, Deus já está buscando. Se Deus já está buscando, a qualquer momento o decreto desce, vai consagrar. Então ele já tinha conhecimento, o presbítero Ivan, de que a qualquer momento Deus iria falar: levanta e vai. Só que ele deixou o vaso vazio quando era para o vaso estar? Quando era para o vaso estar? Deus já tinha avisado, Deus está buscando outro. Mas é a dor do profeta, irmãos. É o primeiro erro. É a dor do profeta. Poxa, colocar outro no lugar dele. Imagina, pensa comigo. Papai. Pensa comigo, quando Deus falou: já está buscando aí o Senhor da pessoa. Imagina Samuel. Poxa vida, como que eu vou fazer? Vou colocar outro no lugar de Saul. Tadinho dele. Tadinho de Saul, vou colocar outro. Imagina ele pensando assim com os seus botões. O Samuel, colocar outro aí no lugar dele. Tem gente que só enche o vaso quando sabe que vai ter uma oportunidade. O vaso precisa estar cheio sempre. É verdade. Diaconisa Rebeca, tem que estar cheio sempre. Eu não posso deixar para encher. Pastor Sávio vai pregar domingo. Aí vai o pastor Sávio. Domingo eu oro. Domingo eu jejuo. Domingo eu pago o preço, porque eu vou ter a oportunidade domingo. Mas já era para eu estar orando muito antes da oportunidade de ser confiada. Porque eu não posso orar só porque eu vou pregar. Eu tenho que orar porque eu sou crente. Aleluia! Tem crente que nunca lê a Bíblia. Nunca lê a Bíblia. Tu vai pregar a semana que vem, varão. Aí bate nele o espírito de leitor. Aí começa a ler, começa a perguntar coisas, arruma livro, arruma isso, arruma aquilo, só porque vai pregar. Mas eu não posso ler a Bíblia só porque eu vou pregar. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou crente. E crente tem que ler a Bíblia diariamente, porque quem não lê a Bíblia é fraco, gente. É verdade. Então, aí só jejua no dia da ceia. Meu Deus. Quando faz. Mas só faz jejum no dia da ceia. E nos outros dias faz o que, pastor? Fala mal dos outros, xinga palavrão, se comporta como ímpio, anda com escarnecedor, senta na roda de maldizente, fala um monte de coisa que não é para falar. Aí no dia da ceia, se for mulher, meu esposo, não mexe comigo amanhã, porque amanhã eu estou de jejum. Fala para os meninos: vocês não me tiram da paz amanhã, porque amanhã eu estou em consagração a Deus por causa da ceia. Se for marido, esposa, não fica muito de agarra comigo amanhã não, que amanhã eu estou nazireu, viu? Estou separado amanhã para Deus, porque é a santa ceia. Menino, fica para lá com a sua mãe, arrasta esses meninos, porque eu não quero perder a bênção, porque de noite eu vou cear, eu tenho que estar consagrado para receber o óleo. Puxa, mas e os outros dias? Falava mal de todo mundo, falava mal do pai, da mãe, do tio, da vizinha, da sogra, do sogro e do pastor, que é o para-raio de todas as horas, do obreiro, da obreira, da irmã, da irmãzinha, do irmãozinho, do menininho. Se a criança morreu, está com demônio. Se a criança sentou, está doente. Se o varão foi lá, o varão é atribulado. Se não foi, é preguiçoso. E falou e deixou de falar. Aí na Santa Ceia agora vamos fazer um período de consagração. Por que
só faz quando vai ter uma oportunidade para algo. Eu não tenho que jejuar porque é ceia. Eu preciso estar sempre em processo de jejum. Diga para o amigo aí, não espere oportunidade para fazer. Não espere oportunidade. Diga, faça porque você é crente. Faça porque você Diga direito, diga, faça porque você é crente. Alguém consegue entender o que Jesus está falando aqui? Faça porque você... Façamos porque nós somos crente. Glória a Deus. Um dia um varão me perguntou bem assim: pastor, o senhor costuma ler a Bíblia quantas horas quando o senhor vai pregar? Aí eu falei, mas por que o senhor está fazendo essa pergunta? Não, porque o senhor decora tantas coisas na sua cabeça. Aí eu falei assim, mas você pensa que eu decoro as coisas na minha cabeça porque eu leio muitas horas antes de pregar? Ele falou, sim. Eu falei, você está errado. Você está errado. Quem estuda aqui sabe do que eu falo. Os grandes mestres dizem que não é bom estudar em véspera de prova. Os grandes sabem que quanto mais parece que vai ajudar, só atrapalha. Não adianta, você pode ler, não vai contribuir muito, porque é um negócio que bate e volta. Então qual é o segredo de ter? É a prática. É isso. É a prática. Aí vai, eu vou pregar hoje à noite. Oh, glória a Deus. Então, é que hora o culto? 7h30. Então eu vou orar de 6h30 até 7h30. Vou chegar lá na igreja, lá assim, no óleo. Vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque o efeito dessa hora de oração de hoje só vai se revelar amanhã. Depois. Isso aí. Tu ora hoje para Deus fazer amanhã. Tu orou ontem para Deus fazer hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aleluia! Eu oro hoje para Deus fazer amanhã. Orei ontem para Deus fazer hoje. O nosso mal é pensar que a gente vai fazer hoje, aí Deus vai fazer hoje. A oração de hoje é a semente que foi plantada para germinar e vingar amanhã. Então, se você está colhendo uma unção hoje, não pense que é porque você orou hoje. É porque você estava orando ontem lá no monte, orando ontem na sua casa, orando domingo na sua casa, orando sábado na sua casa. Pastor, e o que é da oração que eu fiz hoje? De hoje? Amanhã Deus freia a sua boca lá no serviço quando o patrão se levantar. Amanhã Deus acalma seu coração quando o vizinho te provocar. Amanhã Deus te dá paciência quando lá na sua casa a prova se levantar. A oração de hoje é para Deus te abençoar amanhã. Aleluia! Aleluia! Deus está falando aqui, não era nem o plano, viu? Não era nem o plano, mas Deus está falando, então recebe essa informação aí, viu? É hoje para amanhã. Então, Samuel enche o vaso de azeite e vem. Enche o vaso de azeite e vem. Por que Deus não fala enche o vaso de azeite e vai? Enche o vaso e vem. Olha só, preste atenção. Enche o vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei. Eu vou mandar você. Eu não vou com você. Eu não vou com você. Enviar-te-ei a Belém. Meu irmão, Deus nunca entrou na casa de Jessé. Nunca. Deus nunca pôs o pé na casa de Jessé. Deus não foi com Samuel até a casa de Jessé. Enche o vaso e vem. Enviar-te-ei. Por que Deus está dizendo enche o vaso e vem? O vem é para Samuel se aproximar dele, porque Samuel vai sair em uma missão. E não dá para sair em missão sem primeiro ter contato com ele. Então enche e vem. Depois que tu vir, eu te mando. Enche, vem. Depois eu te envio. Não dá para ser enviado sem primeiro vir. Você vem e depois ele te manda. Porque a gente é mal sucedido quando vai, porque primeiro a gente não vem para o culto. Eita! Vem para o culto. Vem para a oração. Vem para o monte. Vem para a escola dominical. Vem para a missão.
vem para o jejum, vem para a campanha, vem para a oração, vem para o trabalho, vem para a visita. Depois que tu vem, agora sim, enviar-te ele à casa de Jessé. Só pode ser enviado quem primeiro veio. Vem, Samuel, enche e vem. Não chega perto de mim com esse vaso vazio. Não chega perto de mim com esse vaso vazio. Por que Deus não disse, Samuel, vem, aí tu enche o vaso e vai. Samuel, enche. Encheu? Agora vem, se relaciona comigo. Vem, aí agora eu vou te enviar. Mas o vaso precisa ser cheio antes de vir. Porque não dá para se relacionar com Deus com um vaso vazio. Por que você acha que tantas pessoas ficam na igreja vegetando? Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja e volta sempre da mesma maneira. É porque veio para a igreja, mas não veio para Deus. Eita glória! Não adianta nada ficar vindo no templo. Eu vim. O pastor não vai brigar comigo, porque eu vim. Tu veio para onde? Eu vim no templo. A pergunta não é se tu veio no templo, a pergunta é se tu veio em Deus. Tu veio em Deus? Tu veio em Deus, aí quando eu venho em Deus, relacionamento. Estou pronto para ir. Enviar-te-ei a Jessé, o Bedemita. Terceiro erro. Não vai dar, meu pai, se a gente fala igual uma vitrola, velho, não é assim? Muito bem, não vai dar tempo, mas tudo bem. Vamos lá, terceiro erro, eu quero ler para vocês. Terceiro erro, capítulo 16, versículo 3. Não, versículo 2. Versículo 2. Diz assim: porém disse Samuel, como irei eu? O que Samuel disse? Como irei eu? O que Samuel disse? Como irei eu? Contestando a direção de Deus. Contestando a direção. Vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita. Ó, a contestação. Como irei eu? Irmão, não conteste a direção de Deus. Profeta não manda em Deus, é Deus que manda no profeta. Faça o que Deus te manda e não pergunta por quê e nem pergunta para quê. A gente tenta colocar em Deus a nossa vontade, quando temos que abrir o nosso coração para Deus pôr em nós a vontade dele. Como irei eu? Não conteste a direção de Deus. Não conteste, não pergunta por quê. Deus mandou? Faça. Deus ordenou? Faça. Deus falou? Obedeça. Aleluia. Deus passou a orientação? Execute-a. Não fique, eu vou fazer prova com Deus. Por que tu vai fazer prova se foi Deus que falou? Eu vou fazer prova para saber se é Deus. Duas coisas podem estar erradas nessa conversa. Ou você desacredita do profeta que falou, ou você desacredita do Deus que você serve. É isso. Porque quando eu sirvo a Deus e eu venho, relacionamento, eu sei quem está falando comigo. Aleluia! E se ele mandou, pode não ser do jeito que eu quero, mas eu vou. É isso. Porque eu vou, pastor, porque quem mandou foi Deus. E quem mandou, garante. Quem mandou foi Deus. Quem mandou, garante. Se ele mandou, amém. Fecha o olho e siga. Porque quem pode é Deus. Quem manda é Deus. Quem garante é Deus. Quem livra é Deus. Quem está na frente é Deus. É Deus que está no controle. Glória a Deus. Não questione. Não questione. Não estou dizendo que não se pode fazer prova com Deus, tá bom? Pode sim fazer prova com Deus, mas em ocasiões específicas. Não se precisa de prova quando eu já sei a direção. Gente, Samuel conhece Deus desde 12 anos de idade, de ouvir Deus. Só que já conhecia desde criança por ouvir a sua mãe falar. Você acha que Ana, missionária Josinete, você acha que Ana nunca falou com ele não pequenininho? 5 anos. Ei, meu filho Samuel, eu não podia ter filho. Deus me deu você.
Imagina Samuel com 7, 8. Meu filho, eu não podia gerar, mas Deus me deu você. Imagina Samuel com 10 anos. Meu filho, eu não podia gerar, mas Deus me deu você. Então, de 5, porque 4, 3 não entende muito, 5 ainda muito, mas já consegue ouvir e ter uma certa percepção. De 5 a 12, ele já conhece Deus de ouvir a mãe, de ouvir a mãe, de ouvir a mãe, de ouvir a mãe, de ouvir a mãe. Agora de 12 para frente, ele conhece Deus não de ouvir a mãe, mas de ouvir o Deus que deu o filho para a mãe. Então ele conhece a Deus, há muito tempo. Não carece prova para quem conhece Deus há tanto tempo, a não ser que eu passei um período de tribulação e já não consigo mais ouvir Deus. Eu não sei mais a voz de Deus. Aí agora eu tenho que ficar fazendo prova igual um louco, caçando igreja para tudo quanto é lado, para ouvir Deus falar, para confirmar aquilo que eu já sei. Aí vai para a igreja da fulana, vai para a igreja da ciclana, da beltrana, um monte, como que é mesmo? De noite, oração, mas é de manhã que está lá as vasas. Meu Deus! É de manhã que as vasas estão lá. Aí eu vou lá nas vasas de manhã, ouço Deus falar e já sai vazado. Vai lá nas vasas, aí vai lá, coloca a mão e profetiza. Aí sai, você fica buscando direção. É porque já não conhece Deus há muito tempo. Porque quem conhece não precisa dessas coisas. Deus falou, já sei o que tu quer, é para ir para lá, já estou indo, já não precisa falar 2 vezes não. Mas olha Samuel, como eu irei, primeiro erro, contestando a direção de Deus. Vamos lá, quarto erro, versículo 3, 2 ainda. Pois ouvindo-o Saul, vamos repetir essa parte aqui, vamos lá, pois ouvindo-o Saul, diga, ouvindo-o Saul, qual é o erro de Samuel? Medo do que os outros iriam falar para Saul a respeito dele. Jesus. Quarto erro, medo de ouvir o povo falar com Saul a respeito dele. Que insegurança, Samuel! Depois de tanto tempo servindo a Deus, ficar com medo do povo ficar falando com Saul a seu respeito. Mas ele ficou com medo, ficou com medo. Meu irmão, para de se preocupar com o que as pessoas falam de você. É isso! Por que você fica tão preocupado com o que as pessoas falam a seu respeito? As pessoas pagam a sua conta? É isso! Desceu! Eles estão colocando comida na sua mesa? Não! Estão te visitando quando tu está doente? Não! Estão te amparando nos momentos de necessidade? Não. Então, se não estão fazendo nada disso e muito mais ainda, por que quando alguém fala, você fica, meu Deus, agora eu vou desviar agora, porque ele falou de mim lá, ela falou de mim, agora eu vou desviar mesmo, nunca mais eu vou ser crente. Meu irmão, não está pagando suas faturas, então manda essas faturas para lá, para correspondência. Quem está falando? Porque quem fala, então se responsabiliza. Vou te mandar lá a conta de luz lá, hein? Vou te mandar lá a conta de água lá, Cezan. Receba! Vou lá na EDP, vou mudar o endereço. Vou tirar rua João Bigossi 1215, vou colocar lá a rua lá da sua casa lá. Tu paga lá esse negócio, não é assim? Rua João Bigossi é o meu endereço. É o meu endereço. Ou pode botar o seu, tá bom? Bota o seu. Não, já que está falando tanto de mim, eu vou pagar minhas contas. Se tu pagar as minhas contas, eu tenho o direito de você falar o que você quiser a meu respeito. Afinal de contas, tu está me sustentando. Então fala, não fica com medo, meu irmão, não fica com medo do que as pessoas falam. Samuel, Senhor, eles vão falar com Saul lá, vai falar o quê? Que eu estou chegando para sacrificar.
E quando Saul souber que porque quem vai sacrificar não leva vaso cheio. Desceu. Aí Deus fala que tu está indo sacrificar lá. E não é mentira, porque ele é sacerdote. Só que para sacrificar não leva óleo. O camarada está indo sacrificar e o vaso Meu de Jesus. azeite. Olha Deus pondo Samuel numa grande armadilha. Eita. Né? Deus complica as coisas para o lado do profeta de vez em quando, né? Ele complica, né? Mas depois ele explica porque complicou. E ele imagina, tu está indo aonde, Samuel? Eu estou indo sacrificar. Cadê o animal? O animal está lá na casa aonde eu vou. E esse azeite aí é para quê? Jesus. Já parou para pensar? Qual é o medo de Samuel? Ouvindo o Saul falar. Ouvindo o Saul falar. Falar o quê? O povo. Sabe quem chegou na cidade aí? Saul. Samuel. Samuel está chegando? Que bênção. Sabe o que Samuel está trazendo na mão? Saul. Um vaso de azeite. Aí Saul lembra-se lá do passado, o mesmo vaso que foi usado para consagrar ele. Aí vem na memória de Saul, a passagem de 13 e 14, que Deus está procurando aí Samuel. Ixi, Deus está procurando, achou agora lá, por isso que ele está indo. Meu Deus. É, papai. Esse era o medo dele, por isso ele disse, meu Deus, eles vão ouvir, se Saul ouvir, não fica com medo, não fica, vai descobrir o que alguém está falando de você, não fica assombrado não. Não fica assombrado. Antes de você ficar assombrado, primeiro tenta descobrir como está a pessoa que está falando de você. Porque muitas vezes quem está falando mal de você está pior do que você está. É verdade. Aí você faz como algumas pessoas fazem, vai lá pro Facebook, aí coloca lá, hashtag sentindo-se decepcionado. Aí vai lá pro WhatsApp, pro status, aí coloca lá que Deus mate todos os Judas. Misericórdia, Jesus. Essa pessoa não leu a Bíblia. Deus nunca matou Judas. Porque Judas não precisa ninguém matar, ele se mata sozinho. É verdade. Está entendendo? Então, traidor, você não precisa caçar traidor para matar, porque os traidores assim sozinho. Rapaz, esse Jesus é forte. Então, olhou, falou, peraí, eu vou buscar a Deus. Peraí, quem é essa pessoa que está falando de mim? Ah, Deus que me livre. Isso aí, essa pessoa foi mal de mim, nem é crente direito essa pessoa. Aí quando você parte para o confronto, é o famoso exemplo que a Bíblia diz: chutar cão morto. Chutar cão morto. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia quer dizer com essa expressão chutar cão morto? Já viu aquele cão, aquele cachorrinho lá, está quase morto aquele cão, cheio de lepra. Você olha, nossa, morreu, está morto. Aí tu vai lá, dá um chute, futucar para ver se está morto. Aí quando tu faz assim, e sai mordendo, poxa, estava morto, mas ganhou vida porque você chutou. Então tem muita gente se comportando como cão morto. Aí você vai lá dar vida para essa criatura, vai lá dar vida chutando aqui, é batendo boca, é discutindo na rede social, é distribuindo alfinetada. Eu vou rebater essa palavra aqui agora, que vou colocar lá também. Falou Judas, Deus mata esse Judas. Aí ela coloca do outro lado, assim eu pego esses Amã. Aí fica lá, é Judas de um lado, é Amã do outro, e o pau vai quebrando, e aquele que estava morto começa a ser ressuscitado por causa das suas atitudes. Então, falou mal? Quem é? Deus. Pelo amor de Deus, se for mal de mim essa pessoa. Agora, se for uma pessoa que está muito melhor do que eu, aí você vou lá na pessoa. Por que tu falou isso aí de mim aí? Falou de mim aí? É verdade isso que você está falando de mim? Deus te falou? Sim, Deus manda você se consertar. Então, vou me consertar, porque quem está falando é melhor do que eu. Então, se eu reconhecer que a pessoa é melhor do que eu vou me submeter. Não, então tá bom.
se é verdade. Não, vou me submeter então, você é melhor do que eu, porque eu não sou louco de rejeitar uma repreensão de quem eu tenho certeza que está acima de mim, no sentido espiritual. Ah não, esse camarada está muito melhor do que eu, espiritual, está orando todo santo dia, jejua, paga preço, eu vejo Deus nela. Então se ela fala que eu tenho que descer, eu não sou doido de subir, eu vou descer. Agora, ouvir quem não tem compromisso com Deus, não leva as coisas de Deus a sério, vive pecando, vive adulterando, vive falando coisa que não convém, vive envolvido em escândalo e toda a roda de coisa que não presta, ele está plantado. Eu vou ficar dando credibilidade para esse tipo de gente? Não. Enviar-te a casa de Jessé, vai, não olha para trás. Mas vamos falar, não olha para trás. Mas vamos falar, não olha para trás. Tu só vai parar quando chegar no endereço. O endereço é qual? Casa de Jessé. Então para de ficar ouvindo coisa que não convém e dando credibilidade para quem não teme a Deus. O seu endereço, casa de Jessé. Mas vamos falar com Saul, deixa Saul para lá. Tem minha rota, casa de Jessé. Quarto erro, medo do que os outros iriam falar. Quinto erro, para a gente caminhar para o final. Quinto erro, versículo 3 ainda, versículo 3, 2. Porém Samuel disse, como irei? Contestou a direção. Ouvindo-o Saul, ficou com medo do que o Saul poderia ouvir. Me matará, diga, me matará. Diga direito, me matará. Qual é o erro de Samuel? Medo de ser morto. Medo de ser morto. Oh meu irmão, aleluia, glória a Jesus. Profeta não pode ter medo da morte. É verdade. Se você tem medo de morrer, conselho, abandone o ministério ainda hoje. Abandone ainda hoje, porque você não pode ter medo da morte. Precisa ser fiel ao ministério profético até o fim. Ainda que a sua cabeça seja entregue em uma bandeja. Aleluia. Papai. Ainda que a sua cabeça seja entregue em uma bandeja. Viu? Para alguém que está por trás da cortina. Viu? Que não mostra a cara. Aí ela coloca a filha dela para dançar. Eita Jesus. Conquista o rei. O que você quer? Eu vou te dar tudo. Ela não tem nada para pedir, porque ela não tem intenção contra o profeta. Aí ela vai lá em quem fez o projeto. O que eu peço? Eu já sei, mano. Tu vai pedir a cabeça de João. Peça numa bandeja. Você está entendendo? Então, profeta é assim. Ainda que a sua cabeça seja entregue numa bandeja, não para quem está dançando, mas para quem está atrás da cortina, manipulando. Meu Jesus te dá. Por isso você tem que ter cuidado. Às vezes quem está dançando perto de você nem é o seu verdadeiro adversário, mas é quem está atrás da cortina manipulando quem está dançando. Aí você não entende, parte para cima de quem está dançando. É ele, está endemoniado. E o verdadeiro demônio nem está nele que está dançando, mas está em quem está atrás da cortina. Meu Jesus. Papai! E quem está atrás da cortina nunca mostra a cara. Eita Jesus. Quem está atrás da cortina nunca se revela. Coloca outra pessoa para poder dançar. Meu bem. Ela está dançando, nem está entendendo o que está acontecendo. Daqui a pouco olha a cabeça do profeta sendo despachada no prato. Então, só que o profeta, mesmo que a cabeça esteja a prêmio, não pode temer a morte. Amém. Diga aí para o profeta do lado, não tema a morte. Não tema a morte. Diga para ele, não tema a morte. Não tema a morte. Glória a Deus. Você sabe o que os Saús estão precisando? Pronto. Sabe o que os Saús estão precisando? De um Samuel que tenha coragem de apontar o dedo e falar, passou de ti o reino. Papai. É isso que os Saús, é isso que os Saús estão precisando. De um Samuel que aponta o dedo, já passou.
passou, hein? Já passou, hein? Eis-me aqui, Jesus. Ó, já passou, hein? Tu tá ocupando espaço aí à toa. Já passou, hein? Ó, porque Saul, mesmo que perca a unção, Saul, mesmo que perca a direção, Saul, mesmo que perca a orientação, Saul, mesmo que perca a bênção de Deus, ele se apegou ao trono. Ele se apegou ao trono. E tudo que Saul está precisando é de um Samuel que bota o dedo na cara dele e fala: passou de ti o reino, acabou, passou. Será que Deus pode levantar um Samuel aqui nessa igreja? Será que Deus vai levantar um Samuel? Pastor, mas e se Deus me mandar pôr o dedo na cara do Senhor? Se Deus mandar, coloca, meu irmão. Vai temer Deus, vai temer o homem. Pastor, mas se Deus mandar pôr o dedo na cara do vice-presidente, é Deus que mandou, coloca. E se Deus mandar colocar o dedo na cara da presidente das irmãs, se Deus mandou, coloca. E se Deus mandar colocar o dedo na cara do presidente do jovem, foi Deus que mandou, então coloca, porque Saul não vai ficar na cadeira enquanto tiver um Samuel temporado de falar a verdade. Aleluia, viu? Glória a Deus, aleluia. Então, quinto erro, medo de ser morto. Fala pro amigo aí do lado bem assim: só é intimidado por homens. Quem não tem intimidade com Deus. Diga: quem tem intimidade com Deus. Não tem medo de homens. Você concorda com isso? É verdade. Mas tem que ter intimidade real com Deus. Isso. Tem que ter convicção de que a vida está no altar. Mas é o altar de Josias, não é o altar de Jeroboão. Porque o altar de Josias é consertado, de Jeroboão é altar arrastado. Então tem que saber, tem que ter convicção. Aí, meu irmão, já deu. Mas muito bem, deixa eu só finalizar aqui. Sexto erro. Não posso ficar, eu só falei 6, não é? É o último, então deixa eu falar. Sexto erro, capítulo 16, versículo 6. Versículo 6 e versículo 7. Sexto erro. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Meu Deus, ele nem foi consagrado ainda, ele já está rejeitado já, nem foi consagrado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Presta atenção, hein? Não é o Senhor que quer o coração. Não está escrito que o Senhor quer o coração. Ele olha. Entre olhar e querer, duas coisas bem diferentes. E meu Deus quer o coração, igreja. Igreja, Deus quer o coração. Deus não está dizendo que quer o coração, Ele está dizendo que olha o coração, porque Deus sabe que a maldade está no coração. Disse Jesus: é do coração que procede adultério, roubo, prostituição, falso testemunho, mentira, etc. É do coração. E mais uma vez disse Jesus: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o coração, disso fala a boca. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Então Deus, Ele está olhando para dentro, porque Deus sabe que a maldade está dentro. Então, sexto erro de Samuel: se deixou ser levado pela aparência. Se deixou ser levado pela aparência. Conceição, olha o Samuel chegando na casa de Jessé, fazendo assim porque o vaso era o vaso
Vaso é um negócio bem grande assim, tipo, semelhante aqui. É o vaso, por isso que eu estou sempre assim, porque não dá para ele andando assim. Ok? Então, aqui. Aí depois ele chegou, imagina o Samuel chegando. Quando entrou, quem foi o primeiro? Eliabe. Aí ele pensou, já achei de cara, Deus foi perfeito. Já achei o homem logo de primeira vista, já vi o consagrado. Aí quando ele pegou para derramar, porém, o Senhor diz, irmão, se Deus não entra nesse negócio, Samuel ia cometer um dos maiores erros da sua vida, viu? Um dos maiores erros da sua vida. Consagrar o homem errado e desperdiçar uma enorme quantidade de óleo que ficava sendo preparado durante muito tempo para efetuar uma consagração. E o óleo da consagração, evangelista Fábio, nunca foi de profeta, nunca foi de sacerdote. Já disse o salmista, achei Davi, e com o meu santo óleo eu ungi. Então o óleo que está na mão do profeta, não é do profeta, é de Deus. E o que é de Deus é precioso. Se ele derrama, consagraria a pessoa errada e desperdiçaria um óleo preciosíssimo, que é o óleo de Deus. Agora eu não sei o que pode acontecer, porque você já parou para pensar, Samuel ter que olhar na cara de Jessé e falar, Jessé, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus acabou de me falar aqui que não é esse aí que é para ser consagrado não. Porque ele pensou, o primeiro rei que eu consagrei era tão bonito, era tão belo, era tão formoso, porte, atlético, diz a Bíblia, do pescoço para cima, ninguém sobressaía a Saul em nível de beleza, o homem era belo. Aí agora quando ele viu o Eliabe, aí lembrou, não, se naquela oportunidade Deus escolheu o mais bonito, com certeza esse é o mais bonito aqui. Aí quando ele foi para efetuar, imagina Deus, Samuel, avisa aí para Jessé que não é esse o rapaz. Agora pensa, o profeta teve que falar para o pai que o primogênito dele foi reprovado. Estou falando para você como que ser profeta não é fácil. Chegar aqui no pastor da igreja e falar, pastor, Deus manda te dizer, uma casa zero, uma casa nova está sendo preparada para tu. Chegar aqui no pastor da igreja, pastor, Deus manda te dizer, eu vejo um passaporte carimbado, tu está indo para o exterior. Eu vejo um passaporte, eu vejo você voando para lá, voando para cá, e tu não é passarinho, mas eu vejo tu voando para lá e para cá, é no pássaro de ferro, e vejo tu indo. Essas coisas é fácil, meu irmão. Quero ver tu chegar no pastor e falar outra coisa. É claro, profetizar vitória todo mundo quer, até eu quero ver tu falar o contrário. Deus manda dizer que não é esse aí não, hein? Papai! Imagina a cara de Samuel ter que olhar para Jessé e Jessé, tu tá rejeitando o meu primogênito. E aí a desculpa, mas não sou eu quem está rejeitando, é Deus. Cadê Deus? Eu não estou vendo Deus, eu estou vendo você. Então Deus não pode apanhar, quem vai apanhar é tu. Imagina. Aí Jessé vai fazer passar todos os filhos, quem sabe é um deles. 1 Crônicas capítulo 2, vamos ler? É o primeiro texto, é o último texto. 1 Crônicas capítulo de número 2. 1 Crônicas capítulo de número 2. Glória a Deus. 1 Crônicas capítulo de número 2. Encontrou? Diga amém. Amém. Eu vou ler para você. Versículo 13 e 14. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simei, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo.
Estes são os filhos de Jessé, viu? Escreve para você nunca mais perder aí. Esses são os filhos. Imagina, Eliabe não é esse. Qual é o segundo de Jessé? Ah, o segundo é Abinadab. Então manda passar o segundo. Também não é. E qual que agora é o terceiro? Quem é? É Simei. Chama Simei. Ó, não é também não. E manda chamar o quarto. Quem é o quarto? O quarto é Natanael. Chama Natanael. Natanael, não é também não. Manda o quinto. Quem é o quinto? O quinto é o Radai. Chama Radai para cá. É Radai, também não é Radai não. Não é Adai, não. Não é o Adai, não. Não é o Radai. Não é o Radai também não. Manda passar. E vai. E chama o sexto. Quem é o sexto? O sexto é Ozem. Chama o Ozem para cá. E também não é Ozem. Aí acabou. Aí Samuel. Tem ainda mais algum? Tem algum mancebo? Aí Jessé, tem mais um. Esse é qual? Está aí no texto aí. E Davi, o sétimo, manda chamar o sétimo. Manda chamar o sétimo. O sétimo não tem aparência, mas tem presença. Manda chamar o sétimo. Deus vai remover as aparências. Deus vai remover as aparências. Não se identifica alguém que é chamado de Deus por causa da bela gravata que usa, por causa do terno que leva no corpo, do tamanho do comprimento da saia, ou por causa do relógio que leva no braço, ou por causa do estilo que ele penteia o cabelo. Não se mete ministério dos outros olhando por aquilo que veste ou por aquilo que usa. Entenda bem, tem muita gente que olha alguém no altar, nossa, bateu o pé no chão, olha lá o profeta, deu uma rodada para um lado, deu uma rodada para o outro, irmão, até Mamonas assassina mandava rodar para lá e rodar para cá, rodou para um lado, rodou para o outro, nossa, é profeta, rodou para lá, correu, irmão, até atleta corre para lá e para cá, porque a gente assim, pegou o microfone, falou línguas ao homem de Deus, rodou vestido igual a baiana, olha lá a mulher de Deus, andou com um terno, colocou um negocinho pendurado aqui, jogou um anel grande no dedo, lá o profeta, aí não sabe se é adúltero, mentiroso, espancador de esposa, mentiroso, falsificador, estelionatário, prostituto, pedófilo, não sabe por quê? Porque a igreja é levada pela aparência, mas Deus vai remover as aparências e está procurando o coração de quem está pronto para ser consagrado. Aí, muito bem, vamos segurar para não virar pregação aí, muito bem, glória a Deus. O pior para Samuel, o pior para Jessé foi o melhor para Deus. Viu? O pior na visão de Jessé foi o melhor na visão de Deus. Então eu fico muito feliz se eu for o pior aos seus olhos. Eu quero ser bom nos olhos de Deus, irmão. Quero ser bom. Tomei, nossa, mas ele é um péssimo pastor. Aqui. Ele é uma péssima missionária. Ele é um péssimo obreiro. Aqui, tem que fazer assim, ó. Eu prefiro ser o pior aos seus olhos e bom aos olhos de Deus do que ser bom aos seus olhos e péssimo aos olhos dele. Esse é o mal da igreja. A igreja quer ser boa nos olhos dos outros. Não, eu tenho que ser bom nos olhos dele, porque se eu for bom nos olhos deles, terei mais oportunidade. Aí fica sendo bom nos olhos dos outros e reprovado aos olhos de Deus. Seja o pior nos olhos de Jessé e seja o melhor diante dos olhos de Deus. Aleluia. Amém? Amém? Amém, graças a Deus, viu? Amém, diga para o amigo aí, Deus vai abrir o olho do profeta. Deus vai abrir o olho do profeta. Não, fala direito, fala, Deus vai abrir os olhos do profeta. Deus vai abrir os olhos. Aí diga bem assim, agora fala bem assim, mas toma cuidado, hein? Mas toma cuidado. Porque quando Deus abrir os olhos do profeta, Deus vai mostrar quem você é de verdade. Deus vai mostrar quem você é de verdade. Viu? Então temos cuidado aí, né? Deus abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. Cuidado, hein? Cuidado com o pedido, hein? Jesus. Cuidado com o pedido, hein?
Porque talvez Deus pode mostrar alguma coisa que você não queria que fosse mostrado, aí a casa caiu. Então, quando pedir para Deus, abre os olhos, 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 primeiro prepara a sua casa, para quando Deus mostrar, tá tudo ok. Aleluia! Porque se tiver casa bagunçada e Deus abrir os olhos, não adianta pegar vassoura para caçar dracma. O negócio foi revelado, o mistério foi. Então fica ligado, hein? Olha, mas como a gente não tem medo de nada, grita forte Deus! Grita forte Deus! Abra os olhos do profeta! Aleluia! Bate palma para Jesus aí! Abre os olhos do profeta!